Você vai ouvir agora uma mensagem nos encontros de paz e vida com o pastor Joahide Palharim. Segundo o livro de Reis, capítulo 11, versículo 17, está escrito assim: E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Eu vou repetir a leitura. Joiada é um sacerdote, é um homem de Deus. Já nós vamos falar mais dele. Ele está à frente de um concerto entre o Senhor, ele representando Deus, um concerto entre o Senhor, o rei e o povo. Um concerto entre o poder de Deus, o poder dos homens e as pessoas, a população, vamos dizer melhor, a humanidade. Amém? Ele está liderando esse concerto. E eu vou reler o versículo, preste atenção. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Amém? Agora eu leio e você repete em seguida. Vamos lá. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. Qual é o concerto que ele está propondo? Qual é o concerto que ele está propondo do Senhor para o rei e para o povo? Qual é o concerto? Que eles seriam o povo do Senhor, o povo de Deus. Uma aliança, um compromisso, um concerto. Então eu quero que você pegue aí a caneta e já passe um traço aqui, ó. O concerto é este, que seria o povo do Senhor. Amém? Uma aliança para ser o povo do Senhor. Um compromisso, um contrato para ser o povo do Senhor. Então, você que ouviu isso, eu quero que agora você desocupe as suas mãos e vamos dar a melhor salva de palmas para a palavra de Deus. Mas tem que ser a melhor, igreja. Tem que ser a melhor salva de palmas. Enquanto você aplaude o Senhor, abra a tua boca e diga glória a Deus. Isso, aplaude e dá glória. Aplaude e glorifica. Senhor nosso Deus e nosso Pai, esse concerto vai ser proposto hoje. E quem vai ouvir vai ter a decisão pela frente. E pessoas também pelo rádio vão ter a oportunidade de decidir se quer ou não esse concerto contigo. Mas nós, Senhor, que estamos no concerto, nós te aplaudimos, te glorificamos e te exaltamos. Recebe o louvor do teu povo agora. Nós somos o teu povo. Senhor Deus, a tua palavra vai ser pregada. Me usa agora como o Senhor usou o sacerdote Joiada. Me usa agora para falar a cada vida aqui presente, cada pessoa que está ouvindo pelo rádio, e que a tua palavra vá e produza o resultado para o qual está sendo mandada. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Diga amém, Jesus. Podem sentar, igreja. Eu fico admirado com a paciência de Deus. Porque sendo Ele o supremo Criador e a fonte de todas as coisas, sendo Ele o legítimo proprietário de tudo, Ele sempre procura o homem e a mulher, procura um povo, procura uma nação, para propor esse concerto dizendo: você quer ser parte do meu povo? Deus poderia dizer: tu és meu, faça o que eu mando e ponto final. Mas Deus pacientemente procura o homem, procura a mulher e faz uma proposta que ele já tem o direito como proprietário e, no entanto, dá para o ser humano a oportunidade de decidir se quer ou não. Deus propôs concertos durante toda a época em que o homem esteve na terra.
E para cada época ele propôs um concerto. Para cada geração ele propõe uma aliança. Para cada pessoa que nasce na terra, Deus se aproxima desta pessoa que ele gerou, que ele deu a vida, uma pessoa que lhe pertence por direito de criação, mas ele se aproxima desta pessoa e diz: você quer fazer parte do meu concerto? Foi assim com Adão, foi assim com Noé, foi assim com Abraão, foi assim com Davi, e foi assim com toda a nação de Israel, e foi assim também através de Jesus Cristo. E Deus, apesar de todos os concertos que ele propôs, ele leva em consideração que as pessoas ainda não conhecem a vontade dele, porque é lógico, uma pessoa que nasce hoje, vai se tornar adulta amanhã, ela precisa conhecer a vontade do Senhor, saber que existe Deus. E de alguma maneira, no coração humano e na consciência da pessoa, mesmo que ela nunca tenha sido evangelizada, ou que ninguém tenha pregado o evangelho para ela, no fundo, ela sente que há um Criador, que ela precisa fazer uma aliança com esse Criador. Mas aqui nesse versículo que nós lemos, Deus está usando o sacerdote Joiada, representando o Senhor Deus, para fazer ao povo a proposta. Veja, a ideia do concerto é de Deus para com o homem. Porque ainda que o homem, sem conhecimento espiritual, intuitivamente, ele sinta que existe alguém superior a ele, que criou todas as coisas, a aliança nunca é do homem para com Deus, é sempre Deus que dá a partida, que dá o início, propondo o concerto. Olha só, e Joiada, que é um sacerdote, fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo. A iniciativa é de Deus. Por que tudo isso está sendo proposto aqui para essa geração do sacerdote Joiada? Então eu quero que você acompanhe comigo qual era a situação da nação de Israel na época em que foi feita essa proposta de concerto com Deus. Quando Deus chegou e propôs o concerto. O rei Acabe e a rainha Jezabel foram os reis mais ímpios que Israel já teve. Eles disseminaram uma religião falsa, que adorava um falso Deus chamado Baal, e mataram os profetas de Deus, os sacerdotes de Deus. Acabe e Jezabel passaram, mas a nação continuou. Uma filha de Acabe, que foi esse rei ímpio, mau, cruel, idólatra, apóstata, e filha também de Jezabel, uma mulher chamada, conforme você vê aqui no capítulo 11, no versículo 1, uma mulher chamada Atália, ela era filha de Acabe e Jezabel, ela continua no costume dos seus pais. Mas ela foi apenas a esposa de um dos reis, sucessores em Israel. Mas quem está reinando agora é o filho dela, chamado Acasias. Essa filha de Acabe e Jezabel, essa mulher chamada Atália, ela havia se casado com o rei de Judá, um rei chamado Jorão, e ela teve um único filho com esse rei. Mas o rei podia, naquela época, ter várias esposas. E com as outras esposas, esse rei teve outros filhos. Mas essa mulher chamada Atália, ela teve apenas um filho com o rei, cujo nome era Acasias. Esse filho único que ela teve com o rei, um dia se tornou rei de todo Israel. Mas esse filho, jovem de 22 anos aproximadamente, vai durar apenas 1 ano no poder e vai ser assassinado. Ele vai morrer jovem. E por que ele vai morrer? O filho desta mulher, por que ele vai morrer? Porque ele, quando começou a reinar, ao invés dele fazer um concerto com Deus, o verdadeiro Deus, ele fez um concerto com Baal, um falso Deus, uma falsa religião. E ele não podia ir para frente mesmo, fazendo uma aliança com Deus que não pode protegê-lo. Você vê aqui, no segundo livro de Reis mesmo, no capítulo 8, no versículo 27, o que aconteceu com Acasias. E Acasias andou no caminho da casa de Acabe, e fez mal aos olhos do Senhor,
como a casa de Acabe, porque era genro da casa de Acabe. Esse Acasias aí, ao invés dele fazer um compromisso com Deus, ele imitou o rei anterior, o Acabe, que foi o pior rei de Israel. Um rei ímpio realmente. Um rei que não servia o verdadeiro Deus. E o Acasias quis fazer a vontade dos antepassados dele, e não a vontade de Deus. Guardou a religião dos seus pais, a falsa religião, e ele morre cedo, porque ele começa a fazer coisas más aos olhos do Senhor. Existe um mandamento, um dos 10 mandamentos, diz assim: honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias na terra que o Senhor te dá. É o primeiro mandamento com promessa. Se o filho honra o pai e a mãe, ele tem direito de ter vida longa. Se o filho não honra o pai e a mãe, ele vai morrer cedo, não resta dúvida. Filho que não obedece o pai e a mãe, que desonra o pai e a mãe, vai morrer jovem. Se nós não dermos honra ao nosso pai terrestre, morremos cedo, você imagine só se você não der honra ao teu pai celestial, se há algum futuro para alguém. E além de não dar honra para o verdadeiro pai celestial, Acasias estava dando honra para Baal. Então não podia viver muito, foi assassinado. E quando essa mulher viu que o filho dela estava morto, o único filho que ela tinha, ela ficou irada, furiosa. Ela ficou descontrolada, revoltada. Ela não acreditava no verdadeiro Deus, ela acreditava em Baal. Mas ela ficou tão revoltada, e a religião dela não tinha inspirado temor no seu coração. Sabe o que ela decidiu? Ela decidiu secretamente: eu vou ser agora a rainha de Israel. E para não ter concorrentes comigo, eu vou matar todos os filhos que o meu marido teve com as outras mulheres, para que elas também não sejam rainhas, e para que os filhos das outras esposas do rei não venham a herdar o trono. Eu vou herdar o trono. Eu não tenho mais filho, mas eu vou matar os filhos das outras. E foi uma matança terrível. Ela começou a matar os filhos do marido dela. Ela começou a matar todos os descendentes, tanto adultos como jovens e até crianças. Todos os filhos que o marido dela teve com outras esposas, e o rei tinha esse direito de ter várias esposas, ela, com um grupo rebelde, fez a maior matança e foi aniquilando um por um. Mas uma mulher de Deus, que era a esposa do sacerdote Joiada, inclusive meia-irmã do filho daquela mulher, do filho que morreu, do filho morto, meia-irmã, porque era laço somente de pai, não era laço de mãe. Ela viu que aquela mulher estava cometendo uma loucura, matando a descendência de Davi. Matando a descendência de Davi. E ela não era visada, apesar de ser descendente real. Aquela mulher assassina não estava preocupada com ela, porque nunca houve na história de Israel uma rainha sozinha. Então ela não era uma concorrência. A concorrência eram os homens, os descendentes do marido dela. Então ela saiu assassinando todo mundo, e essa mulher de Deus, a esposa do sacerdote Joiada, ela se chamava Jeoseba. Então ela viu ali um bebezinho que estava na lista para ser assassinado, um nenezinho cujo nome era Joás, e Joás quer dizer dado por Deus. Ela viu aquele bebezinho, ela pegou aquele menino, aquele bebê, e escondeu dentro do templo. Falou para o marido dela: esposo, ela está assassinando toda a descendência real. Ela quer governar sozinha e não quer concorrentes. Vamos esconder este menino no templo e vamos ocultar que ele é real, que ele é filho do rei. Vamos ocultar que ele tem sangue nobre. Vamos esconder dentro do templo e criá-lo secretamente, como se fosse uma pessoa qualquer. E vamos preservar esse menino.
e de todos os descendentes de Davi, do rei Davi, que viveu 150 anos antes destes fatos, todos os descendentes de Davi foram assassinados. Mas essa mulher não podia fazer isso, porque ela estava mexendo com a descendência de um homem de Deus. E Deus tinha dito particularmente para Davi, quando Davi era rei: Davi, nunca faltará semente tua para governar Israel. Foi promessa de Deus. Então, mesmo que aquela mulher quisesse matar todo mundo, Deus estava naquele negócio para preservar a descendência por amor a Davi. Você está vendo como é importante alguém na família servir a Deus? Acabe era descendente real, todos aqueles eram descendentes reais, como Acasias também, mas eles não serviram a Deus. Mas por amor a Davi, que tinha vivido 150 anos, Deus pega uma mulher de Deus para esconder aquele bebezinho, para que a promessa que ele fez para Davi fosse cumprida, para que a sua descendência não fosse exterminada, porque Deus tinha dito: nunca faltará alguém da tua descendência para se assentar no trono de Israel. Foi promessa de Deus, promessa particular para Davi. Se aquela mulher conseguisse matar todos os descendentes de Davi, ela estaria fazendo Deus mentiroso. E Deus não mente. Quando Deus promete uma coisa, Ele vai cuidar para cumprir. Olha bem, você hoje está aqui. Talvez você seja a única pessoa da tua família que está preocupada com as coisas de Deus. Talvez você chore dizendo: meu filho não quer saber da igreja, pastor. Meu filho inclusive está nas drogas. Tenho feito campanha para o meu filho parar de andar com más companhias. Mas o meu filho, quando eu falo de Jesus para ele dá risada. Pastor, eu tenho uma filha que está andando só com marginais, com maus elementos. A minha filha que nem dorme mais em casa. A minha filha que nem me ouve mais. Eu canso de orar e pedir, fazer campanha, mas a minha filha não me ouve, a minha filha não me obedece. E também o meu marido, pastor, ou então a minha esposa, pastor. E você às vezes sofre porque você se sente sozinho, sozinha nessa batalha espiritual. Você gostaria tanto que a tua família fosse salva, que a tua família se convertesse, mas parece que a cada dia que passa a tua família está mais longe de Deus. E no entanto, você continua buscando o Senhor. Você continua servindo ao Senhor com fidelidade. Então eu te digo aqui, olha, como homem de Deus, eu te digo, como conhecedor da palavra de Deus, não temas, não se atormente pelos teus familiares, porque por amor de ti, a tua família será preservada. Por amor de ti, Deus vai guardar o teu filho, a tua filha. Por amor de você, Deus vai salvar a tua família. Como Deus fez com Davi. Deus prometeu, agora Ele vai cumprir. Então aquele bebezinho é guardado no templo secretamente. A Atália se declara rainha e ela está crente que matou todos os descendentes reais. Ela está crente que agora ela vai governar tranquilamente. Matou tanta gente inocente essa mulher. Mataram meu filho, agora eu mato o filho das outras também. Vingativa. E ela, como rainha, por não ter temor de Deus, por ter tocado na semente de Davi, por ter como Deus Baal e não o verdadeiro Deus, ela começa a declarar que ela chegou onde chegou porque ela é protegida de Baal. Porque Baal é o seu padroeiro. Porque Baal a colocou naquela posição de comando. E ela vai governando. E o culto a Baal se espalha em todo Israel. O pessoal começa a falar: Baal só pode ser o verdadeiro Deus. Porque os descendentes de Davi foram todos mortos. Se Deus tivesse cuidado realmente da descendência de Davi, essa mulher não teria vencido. Mas se ela venceu e chegou onde chegou, sendo mulher, ela só pode ser realmente protegida por Baal, e Baal só pode ser o Deus verdadeiro. As pessoas começaram a adorar Baal.
Todo mundo começou a ter em casa uma imagem de Baal. Todo mundo começou a queimar incenso a Baal e fazer rezas para Baal. E a nação se corrompeu toda. O sacerdote Joiada pregava para o povo de que aquilo estava errado. Mas o povo analisando o resultado, o povo dizia: sacerdote Joiada, com a pregação dele, dizendo que Baal não é Deus, que vitória que ele tem para apresentar? Esta mulher não, essa mulher chegou lá, é a rainha, e nem sangue nobre ela tinha, nem descendente de Davi ela era. Então o povo continuou servindo a Baal, e aquele menino foi crescendo dentro do templo, sem que ninguém soubesse que ele era descendente de Davi, e portanto o legítimo herdeiro do trono. Essa mulher, Atália, durante 6 anos, ela vai governar. E em 6 anos, todo o país se corrompe atrás de Baal, acreditando nele como Deus verdadeiro, acreditando em Baal como único Deus. Parece que o caso está perdido. Mas Deus tem um descendente ali. Deus tem alguém ali escondido no templo com quem ele tem uma aliança, ainda que a criança não saiba. E olha só, durante 6 anos, esta rainha vai governar todo Israel com mão de ferro. Mas eu quero que você anote aí, no lado da sua Bíblia, aqui no versículo 8, eu estou no 2º livro de Reis, capítulo 11, versículo 8. Quero que você anote ao lado desse versículo que 6 é número de homem. Anote, é importante. 6 é número de homem. Por que, pastor? 6 é número de homem. Porque o homem foi criado no 6º dia. Quando a Bíblia se refere ao anticristo, que vai ser um homem, diz que o seu número é 666, o número da besta. O número 6 na Bíblia refere-se às coisas do homem. O número 7 se refere às coisas de Deus. Aquela mulher, durante 6 anos, institui uma religião humana na terra, institui um regime humano, um governo totalmente humano, um governo sem Deus, durante 6 anos. Só que na hora de passar para o 7º ano, aí já é com Deus. A mulher que achava que estava segura naquilo, ela achou que iria governar até o fim da vida e fazer o sucessor. Mas Deus estava já decretando: acabou. Atália, acabou. Você não sabe, mas o teu tempo acabou. Você está segura da tua vida, mas o teu tempo acabou. O sacerdote Joiada, ele vai chamar agora os guardas, os centuriões, e diz a eles: guardas, vocês estão contentes com o governo da rainha Atália e o que ela está fazendo? Vocês que são de Deus, estão contentes? Os guardas dizem: nunca o nosso país foi tão corrupto, nunca a nossa nação foi tão idólatra, nunca o nosso povo esteve tão apodrecido na moral e nos costumes por causa dessa rainha. O sacerdote Joiada fala: eu tenho uma coisa para mostrar a vocês. E leva os centuriões. Sabe que um centurião ele manda em 100 guardas. Um centurião. Ele pega os centuriões e leva para dentro do templo. E ele apresenta o menino que está com 7 anos. O menino com 7 anos. O sacerdote Joiada diz: vocês estão vendo esse menino de 7 anos? Ah, sim. Nós criamos ele secretamente. Há 7 anos atrás, quando Atália assassinou todos os descendentes de Davi, nós escondemos este menino ainda bebê. E ele é o legítimo herdeiro, o legítimo rei de Israel. Ele é o legítimo descendente de Davi. Ele tem o sangue e a semente de Davi. O nome dele é Joás. E este Joás tem que ser o futuro rei de Israel. Anote o significado do nome Joás. Há 2 significados.
Primeiro, Jeová é o sustentáculo, ou aquele que sustenta, e Jeová, ou o Senhor tem dado. Jeová tem dado, o Senhor tem dado. A tradução mais aceita é esta: o Senhor tem dado. Joás, o Senhor tem dado. Não é por acaso que ele se chama Joás. Quando deram o nome de Joás para aquele bebezinho, ninguém sabia que era o Senhor que tinha dado. E agora o nome dele tem um significado mais profundo, porque mostra que ele, Joás, é o rei que o próprio Deus tem dado. O rei que estava reservado por Deus para ser dado à nação. E quando os centuriões comprovam que aquele menino de 7 anos apenas é o dado por Deus, o reservado por Deus, o rei verdadeiro, o rei guardado para a nação, os centuriões, eles se prostram diante dele e juram lealdade. O sacerdote Joiada então diz: agora vamos guardar a casa do Senhor e o templo, porque quando Atália souber que este menino está vivo, ela vai reunir o exército para matar o menino. Então vamos fazer um plantão dia e noite em torno deste menino. Se alguém atravessar as fileiras, deve ser morto. Ninguém pode se aproximar deste menino, porque pode ser um terrorista para matá-lo. Vocês vão ficar encarregados agora de proteger esse menino de 7 anos. E eles, conversando, disseram: por que nós vamos ficar guardando até ele crescer? Seremos combatidos por causa disso. Vamos coroar o menino como rei de Israel. E aquilo foi de Deus. E eles então levaram o menino até o palácio real, a coluna do palácio. E ali naquele lugar onde eram celebradas as coroações reais, eles reuniram todo o povo e apresentaram o menino para o povo, dizendo: aqui está Joás, o dado por Deus. Aqui está o dado por Deus. Aqui está o rei de Israel, descendente de Davi. Ele é o rei legítimo e nós vamos coroá-lo. E colocaram a coroa no menino com apenas 7 anos de idade. 7 anos. E ele foi coroado rei de Israel. E o povo se alegrou de uma maneira tremenda. A rainha Atália chegou e viu o povo em comemoração, a nação em comemoração, e ela tentou reagir. Ela começou a gritar: traição, traição! Mas olha só, a traidora era ela. Foi ela que traiu o povo de Deus, ensinando uma falsa religião. Foi ela que traiu a família real, matando os descendentes de Davi. Foi ela a traidora que tomou o poder através de um golpe de Estado. E ela, traidora, grita aqui, você pode ver no versículo 14. Ela grita: traição, traição! Por quê? Ela está querendo dizer que o poder é dela, mas o poder não é dela. O tempo do reinado humano que ela instituiu, e você sabe que todo reino humano só pode cometer erros, porque o ser humano erra. Ela levou a nação a errar, o reino dela acabou. Deus está naquele negócio. Deus vai usar agora um menino de 7 anos para mudar a nação, para fazer um concerto com a nação. Então eles pegam esta mulher, esta assassina, esta criminosa, e a conduzem até a estrebaria. E o sacerdote Joiada falou: não a matem aqui, nem em lugar nenhum. Mas os homens levaram aquela mulher, e todos viram que ela era uma serpente, traiçoeira, uma mulher perigosa. E eles tomaram a decisão de matá-la e assassinaram aquela que era uma assassina. O que Jesus disse? Quem com ferro fere, com ferro será ferido. E ela foi assassinada e morreu. E olha só, ainda foi dito assim: qualquer que seguir esta mulher, matai-o à espada. Sabe o que isso quer dizer, amado? Que se alguém seguir uma religião humana, vai morrer. Se alguém seguir um reino humano como se fosse a salvação e a verdade, vai morrer. E esse princípio de Deus não mudou, continua valendo até os dias de hoje.
Qualquer que seguir um reino humano, rejeitando o reino de Deus, vai ser morto. Veja comigo no livro de Apocalipse, capítulo 20, versículo 10. Nós vamos ler até o versículo 15. Veja só. Estamos indo para o final da Bíblia. O diabo instituiu uma falsa religião e uma falsa adoração na terra. E o diabo seduziu as nações estão fazendo um governo humano dirigido por Satanás. Nos finais dos tempos, esse reino humano dirigido por Satanás vai acabar definitivamente. O versículo 10 diz assim, Apocalipse 20, 10. E o diabo que os enganava foi lançado no lago de fogo e enxofre, onde está a besta e o falso profeta. E de dia e de noite serão atormentados para todo sempre. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante do trono, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. E deu o mar os mortos que nele havia, e a morte e o inferno deram os mortos que neles havia, e foram julgados cada um segundo as suas obras. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. E aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, quem estiver seguindo uma religião humana, ou quem estiver fora do concerto com Deus, não vai poder viver mais. Não vai ter eternidade nem salvação. Por isso que foi dito, qualquer que seguir esta mulher será morto. Porque é o final. Todos que seguem o diabo, todos que seguem o mal, todos que seguem a falsa religião, todos que seguem a idolatria, no final serão mortos. Lançados num lago de fogo e enxofre, que foi preparado para o diabo, não para o ser humano. Mas todo aquele que não tem um concerto com Deus, cujo nome não é achado escrito no livro da vida, vai fazer companhia para Satanás num lago de fogo e enxofre. Então, voltando para o segundo livro de Reis. No capítulo 11, o versículo 17, que foi o que nós lemos no início da mensagem. E Joiada fez um concerto entre o Senhor e o rei e o povo, que seria o povo do Senhor, como também entre o rei e o povo. O povo ouviu a proposta do sacerdote Joiada. Joiada quer dizer Deus cuida. Deus cuida da obra dele. Deus cuida do seu povo. Deus cuida dos seus planos. Deus cuida da sua palavra. Ele vai atrás para cumprir. Joiada agora propõe para a nação um concerto. Vocês vão ter que deixar Baal e as falsas religiões. Tudo que aquela mulher assassina ensinou e divulgou no nosso país, isso não agrada a Deus. Vocês querem fazer um concerto com Deus, um concerto onde vocês declarem, nós somos o povo de Deus. E todo o povo quis. Todo o povo resolveu rejeitar Baal, o falso Deus, resolveu rejeitar os ensinamentos idólatras da nação e fazer um concerto com Deus. Todo o povo fez isso. Agora, quando o povo fez o concerto e o rei também, olha só, quando fizeram a aliança, tem que ter uma atitude em seguida. Versículo seguinte, versículo 18. Então, todo o povo da terra, o povo que fez o concerto com Deus, então todo o povo da terra entrou na casa de Baal e a derribaram, como também os seus altares e as suas imagens totalmente quebraram. E a Matã, sacerdote de Baal, mataram perante os altares. Então o sacerdote Joiada pôs oficiais sobre a casa do Senhor. Ou seja, para fazer um concerto com Deus, tem que ser um concerto exclusivo. Deus continuava sendo também adorado por muitos que também adoravam Baal. E Deus não quer um concerto dividido, nem uma adoração dividida. Deus, ele tem ciúme. Deus, ele quer exclusividade. Quando você faz um concerto com Deus, eu quero servir a Deus.
eu recebo Jesus Cristo como meu único Salvador. Esse concerto que você faz de servir a Deus, de dizer eu faço parte do povo de Deus, esse concerto tem que ter em seguida atitudes que mostram que você realmente fez uma aliança com Deus. Ou seja, tudo aquilo que você tem de uma falsa religião, você tem que rejeitar. No caso aqui do povo, todos dividiam a adoração entre Baal e Deus quer exclusividade. Fez um concerto exclusivo com Deus? Todo o povo fez o concerto? Fez. Então Deus não aceita que vocês continuem adorando o falso Deus Baal, nem acendendo velas para suas imagens, nem queimando incenso para os seus ídolos. Então todo o povo, como uma consequência da aliança, o povo voltou para casa, pegou as imagens que tinha de Baal e o povo as quebrou, as destruiu totalmente, queimou. Os altares que eles tinham para os falsos deuses e para as falsas imagens, para quem eles sempre oravam, rezavam, pediam, eles destruíram os altares. E eles acabaram com a falsa religião. Olha só, às vezes a pessoa diz assim, eu quero Jesus como meu Salvador, mas a pessoa continua acreditando em Aparecida, continua fazendo o sinal da cruz quando passa em frente de uma imagem, em frente de um ídolo. A pessoa continua reverenciando uma imagem. E Deus não aceita isso, amados. Pode procurar no Evangelho e você não vai encontrar Aparecida em lugar nenhum. Ah, pastor, mas Aparecida é a Maria. Bom, acho difícil Aparecida ser Maria. Mas, ainda que fosse, você procure na Bíblia inteira, você não vai achar Maria como nenhuma divindade, você não vai achar Maria como nenhuma pessoa para ser adorada, nenhuma pessoa para você fazer reza ou oração, ou nenhuma pessoa para você fazer pedidos, ou para tentar chegar a Deus. Deus não aceita isso, os homens inventaram. O que você vê de falsa religião e de religião humana, coisas que saíram da fantasia da mente humana, da imaginação humana. Olha aqui, esse ídolo, essa imagem, essa daqui é a Maria, mãe de Deus. E as pessoas acreditam, ficam lá, achando que estão servindo a Deus. Ah, eu acredito em Deus, acredito em Jesus, mas estão ali adorando aquela imagem. Deus não aceita isso. Deus não aceita que você acredite nele, em Jesus, e acredite em qualquer padroeiro, padroeira, ou qualquer entidade ou divindade. Ah, eu acredito muito em Deus, acredito em Jesus, mas acredito em Iemanjá. Você vai num terreiro, você vai ver. Você vai ver lá no terreiro. Você vai ver dentro do terreiro, onde eles fazem o mal e invocam o diabo e recebem espíritos malignos, onde eles matam animais e fazem sacrifícios, bebem sangue, pinga, fuma charuto, um lugar que todo mundo sabe que não é de Deus. Você vai ver lá dentro daquele lugar, dentro do terreiro. Tem imagem lá que eles falam, essa imagem aqui é Jesus Cristo. Ao lado daquela imagem que eles falam que é Jesus, tem uma imagem de Iemanjá. E ao lado da imagem de Iemanjá tem uma do Exu, o diabo com chifre e tudo, vermelho. E as pessoas estão lá, não, mas aqui acredita em Deus. Aqui também acredita em Jesus. Mas Deus não aceita que a sua adoração seja dividida com ninguém. Esse era o problema de Israel. Não é que o povo deixou totalmente de acreditar em Deus, mas o povo achava mais fácil pedir para Baal. O povo achava mais fácil olhar aquele ídolo e pedir para aquele ídolo. Mas um ídolo não pode ouvir. Você fala quanto você quiser com uma imagem, ela não vai ouvir. Você fala quanto você quiser, você pode chorar na frente do ídolo, e o ídolo não vai ver as suas lágrimas, porque ele não enxerga. E você pode pedir uma resposta sem parar para o ídolo, e ele não vai responder nada, porque ele não tem boca para falar. Ele tem boca, mas não fala. Som nenhum sai da garganta do ídolo. Então Deus não dá a adoração dele para ninguém. Dizer, eu acredito nessa imagem, nesse padroeiro, e acredito em Deus e acredito em Jesus. Deus não aceita isso. Quando você faz um concerto com Deus, é um concerto exclusivo. Se você tem ídolos na tua casa e você fez um concerto com Deus, a palavra manda você quebrar os ídolos. Pastor João Ribe, isso não é perigoso? Então mande prender Deus. Mande prender Deus. Porque Deus diz assim, as suas imagens queimarás a fogo. Deus manda destruir as imagens. Não tem, o governo humano vai dizer, não, é religião, é cultura. Não pode. O governo humano vai dizer isso.
Mas Deus está mandando destruir totalmente. E foi o que eles fizeram, ó. Uma aliança com Deus, um compromisso com Deus. Se você fez um concerto com Deus, de que você vai ser o povo de Deus, você tem que entender que Deus não divide a adoração dele com ninguém. Que Deus não vai permitir que você reze para ele e reze para uma imagem. Que você acredite em Jesus e acredite em Iemanjá. Que você também peça ajuda para o Buda ou para qualquer outro ídolo. Tem que ter exclusividade com Deus. Se você é do povo de Deus, a tua marca é que você não adora ninguém mais a não ser Deus. E para adorar a Deus, você tem que adorar Jesus Cristo, receber Jesus Cristo como teu Salvador. Você só pode acreditar na Santíssima Trindade. E ninguém mais, amados. É Pai, Filho e Espírito Santo, e os três são um só. E cada um tem uma função específica. Deus é o Supremo como Criador. Jesus é o Redentor que perdoa os teus pecados e que faz o teu corpo ser purificado e transformado no templo do Espírito Santo para o próprio Deus habitar dentro de você. Somente 3 pessoas. Se você entrar com uma 4ª pessoa, ainda que tenha sido uma pessoa muito boa no passado, se você entrar com uma 4ª pessoa, seja ela quem for, você vai perder o teu concerto com Deus. A aliança está desfeita. Ou você é de Deus, ou você não é de Deus. Você tem que fazer um concerto e mostrar para Deus que tem esse concerto. Não existe essa história de ecumenismo, porque lá no terreiro vão dizer para você assim: ah, mas a Iemanjá no terreiro é a Virgem Maria. Então você já começa a desconfiar. Poxa, peraí. A Iemanjá é Aparecida? O que a Aparecida, a Iemanjá, está fazendo aqui ao lado da imagem de Exu? Você começa a desconfiar que a coisa não está casando. Porque se entre nós tem que haver uma separação entre a luz e as trevas, você acha que no terreiro luz e trevas vão se misturar? Você acha que numa religião luz e trevas estarão juntos? Que Deus vai dizer para você: pode acreditar em Jesus e acredite também na imagem do Buda. Coloque comidinha lá para a imagem, coloque moedinha na imagem do Buda. Você acha que Deus vai te permitir isso? Meu querido, minha querida, abra os teus olhos. Eu não sou sacerdote joiada, mas eu estou pregando para você a verdadeira palavra de Deus. Deus me enviou aqui para te propor um concerto eterno, um concerto verdadeiro. Você vai aceitar se você quiser. Eu estou propondo um concerto para que você diga: eu faço parte do povo de Deus. Quando você fala eu faço parte, você tem que ser de Deus. E você só pode ser de Deus se o sangue de Jesus te comprar. E quando você é comprado pelo sangue de Jesus, você é exclusivo dele. Você é uma exclusividade de Jesus. Você não pode reverenciar qualquer outra entidade. Respeito a Maria, amo a Maria, tenho muito desejo de um dia conhecê-la. E quem é que não vai ficar feliz de conhecer a Maria que gerou o Filho de Deus? Quem é que não vai ficar feliz de conhecer pessoalmente o Pedro? Quem é que não vai ficar contente de ir lá na glória encontrar todos os apóstolos, o Paulo? Quem é que não vai ficar feliz de conhecer o João? Quem é que não vai ficar contente de ver os homens de Deus, as mulheres de Deus? Eu vou ficar muito feliz. Mas eu jamais vou fazer uma reza ou oração para Pedro, ou para Antônio, ou para Tadeu, ou para Maria. Amo a Maria, mas jamais vou considerá-la igual a Deus. Jamais vou dividir a minha adoração. Porque Joás quer dizer dado por Deus. Só existe um rei aqui, você está vendo? Ó? Só sobrou um. Está vendo? De todos os descendentes de Davi, só sobrou um. O restante foi morto. E é um menino que sobrou, mas ele é o dado por Deus. Ele é o rei que foi reservado por Deus para libertar a nação do paganismo e da idolatria, da falsa religião. Só existe um rei, amados. Só existe um Joás. E o seu nome é Jesus Cristo, o Rei de toda a terra, aquele que foi dado por Deus para redimir a humanidade. Não existe uma rainha. Maria, preste atenção, a Igreja Católica dá títulos e títulos para Maria.
Rainha do céu, Mãe de todas as graças, Mãe de todas as dádivas, Mãe de Deus. Tudo isso é coisa inventada pela imaginação humana, religião humana, porque não existe uma rainha, existe só um rei. Atalha aqui, essa mulher, que foi a única na história de Israel que se fez rainha, ela não tem o direito de ser rainha, porque ela não é da família real, ela não é descendente de Davi. E ela tomou o poder através de artifícios humanos, através de rebeldia, através de assassinatos, através de crimes. Ela se fez rainha, mas governou só 6 anos. Porque não há uma consistência na ideia dela ser rainha, porque se ela fosse rainha legítima, ninguém a mataria. Mas todo mundo sabia que ela era uma farsante, uma assassina, que ela tomou aquele poder sem merecer, estava num lugar sem merecer. Maria nunca quis ser rainha coisa nenhuma, amados. Maria nunca quis ser rainha. Ela nunca pediu para ninguém rezar para ela. E ela jamais rezou para alguém. Maria teve um papel fundamental ali na concepção do único Filho de Deus, o unigênito de Deus. Mas Maria nunca quis ser rainha. Colocaram ela como rainha lá. E muita gente acredita que ela é rainha, mas Maria nunca quis ser rainha. E não há mérito de Maria ser a rainha do céu, ou a rainha da terra, ou a nossa rainha. Não há mérito nisso. É ilegítimo. Não está na Escritura. Não é real. Não vale. Não precisa ter medo, não precisa temer nada. Só existe um único e verdadeiro rei. Não existe outro rei, e não é um rei qualquer. Ele é o Rei dos reis e o Senhor dos senhores. Ele é aquele que pode restaurar o reino de Deus na tua vida. Ele é aquele que pode restaurar na tua vida a verdadeira adoração. Só existe um rei verdadeiro. Só existe um que é real. E ele, além de tudo, é descendente de Davi. Você sabia que Jesus, Deus quando prometeu para Davi assim, olha só: Davi, nunca faltará quem se assente no teu trono. Quando Deus prometeu isso daí para ele, vê lá no primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 4. Olha só, foram promessas que Deus foi fazendo, ó. Primeiro livro de Reis, capítulo 2, verso 4. Você vai ouvir Davi aqui falando, ó: para que o Senhor confirme a palavra que falou de mim, dizendo: se teus filhos guardarem o seu caminho para andarem perante a minha face fielmente, com todo o seu coração e com toda a sua alma, nunca, disse, te faltará sucessor ao trono de Israel. Nunca te faltará sucessor. Deus tinha que cumprir esta promessa, ainda que Israel tenha perdido a identidade durante muitos séculos, ainda que a nação deixou de existir durante um período da história, depois da guerra, a nação deixou de existir, da primeira guerra, ainda que este povo tenha sofrido muito como nação, tenha perdido a identidade, Deus não podia falhar com a promessa. Davi, nunca vai faltar um descendente teu, nunca vai faltar um descendente teu para se assentar no trono. Nunca. Deus tinha que cumprir isso. Davi não existe mais. Os descendentes de Davi se perderam por sucessivas guerras. Mas no tempo de José e Maria, tanto José como Maria eram descendentes de Davi. Eram descendentes de Davi. Aquela nação foi devastada. A época de Cristo, lá no ano 70 da era cristã, Jerusalém foi destruída, incendiado, o povo assassinado pelo exército romano. Aquela nação se desfez, se perdeu. Mas a promessa de Deus não pode se perder, você compreende? Porque é uma palavra eterna. Então vê lá no Evangelho de Mateus, capítulo 1, versículo 1. Que coisa linda. Olha aqui, ó. Mateus, capítulo 1, versículo 1. Está escrito assim: livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi. E começa a falar desde Abraão até Jesus Cristo. Vai falar aqui de toda a genealogia de Jesus Cristo. E logo no primeiro versículo ele é intitulado, ele é chamado de
filho de Davi. E eles provam que Jesus Cristo é descendente de Davi. Quando você pega essa mesma genealogia no Evangelho de Lucas, você vai ver a genealogia através de Maria. E você vai ver que ela é descendente também do rei Davi. Agora, Jesus Cristo, de sangue, de carne, é semente de Davi. Mas de espírito, ele é filho de Deus. O que fizeram com este último descendente de Davi? Com Jesus Cristo? O assassinaram. Porque o governo humano, a religião humana decidiu que ele tinha que morrer. Os sacerdotes disseram, ele tem que ser assassinado. Ele tem que ser morto. Vamos acabar com essa vida. Roma concordou, vamos crucificá-lo, vamos matá-lo. O povo também crucificam. E o último descendente de Davi foi assassinado, foi morto. E pensaram que tudo estava acabado, que agora só haveria governo humano na face da terra, religião humana na face da terra. Até o diabo acreditava nisso. Mas no terceiro dia, Jesus Cristo ressuscitou pelo poder de Deus. E o descendente de Davi está assentado, reinando eternamente e vai reinar pelos séculos dos séculos. Deus cumpriu a promessa para Davi, que o descendente vai governar para sempre. Jesus Cristo é o descendente de Davi. Você tem que fazer um pacto com Deus, um concerto com Deus, um compromisso, uma aliança com Deus. Você tem que rejeitar a falsa religião e você tem que receber Jesus Cristo como teu único e suficiente Salvador. Não tem outro jeito. É lógico, tem outro jeito. É só você dizer não. Não quero. Não quero. Vou ficar com a Cidinha, vou ficar com a Iemanjá, vou ficar com o Tadeu. Você fica com quem você quiser. Só que no final, você vai ficar no inferno. Te garanto que no final você vai ficar no inferno. Pastor, então eu acredito em Deus, eu concordo em receber Jesus como Salvador, mas eu vou continuar acreditando nos meus padroeiros, nos meus santinhos. Negativo. Você não precisa mais de padroeiro nem padroeira. Jesus Cristo é o único e suficiente Salvador. É o único Rei e Ele é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Não preciso pedir ajuda para santo, para nenhum. E para anjo, pastor, também não. Porque quando você falar diretamente com o Pai em nome de Jesus Cristo, a ordem para os anjos tomarem conta de você vai partir diretamente do trono de Deus. Vai partir do grande Rei. Ele vai dar ordem aos seus anjos para que se acampem ao teu redor. Jesus é suficiente. Você não precisa de mais ninguém. Tem que fazer um concerto com Ele. E quando você faz um concerto com Ele, você tem que rejeitar todos os outros. Jesus ressuscitou e foi entronizado. Ele recebeu todo o poder e ainda há muita comemoração a ser feita no futuro, quando Jesus aniquilar todos os governos da terra, quando Jesus aniquilar com todas as falsas religiões da terra, quando todo mundo dobrar o joelho diante de Jesus Cristo, até quem não acredita nele vai ter que dobrar o joelho diante dele. Aquele que fez um concerto com Jesus nesta vida, o seu nome vai estar escrito no livro da vida. Quem não fez o concerto com o único Rei que ainda há, o único e verdadeiro eterno Rei, o único que reina, quem não fizer um concerto com ele nesta vida, o nome não vai estar escrito no livro da vida. A pessoa vai ser lançada no lago de fogo e enxofre. E quando Jesus estiver entronizado, vai haver uma grande festa, uma grande alegria. Quando Joás, o menino de 7 anos, recebeu a coroa na cabeça, o versículo 20 diz assim: e todo o povo da terra se alegrou, e a cidade repousou depois que mataram Atalha e a espada junto à casa do rei. Olha só, o povo da terra se alegrou e a cidade repousou depois que aquela Atalha foi morta. Aquela Atalha que representava a falsa religião. Um dia Satanás vai ser aniquilado. Ele vai ser exterminado, lançado no lago de fogo e enxofre. Vai haver uma grande festa quando tudo isso se acabar. Quando Jesus estiver reinando plenamente. Se você fizer um concerto com Ele agora, você vai ver essa festa. Mas quando Jesus ressuscitou e subiu ao céu, já houve uma festa lá no céu. Nós não participamos.
Uma festa linda, maravilhosa. Uma grande comemoração lá na glória. Quando Jesus subiu até ali e tomou posse da eternidade. Eu até vou ler isso com você. A festa que houve no céu e a gente não participou. Mas ainda tem uma festa aguardando a gente, se você fizer um concerto com ele. Vamos ver a festa que o céu já comemorou. Apocalipse capítulo 5. Acompanhe comigo, Apocalipse capítulo 5. E vi na destra, na mão direita, do que estava sentado sobre o trono, um livro escrito por dentro e por fora, selado com 7 selos. E vi um anjo forte, bradando com grande voz: quem é digno de abrir o livro e de desatar os seus selos? E ninguém no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, podia abrir o livro, nem olhar para ele. E eu, João, chorava muito, porque ninguém fora achado digno de abrir o livro, nem de o ler, nem de olhar para ele. O anjo perguntou: quem que vai pegar aquele livro que está na mão de Deus? Daquele que está sentado no trono? Tem alguém aqui no céu que é digno disso? Todo mundo abaixou a cabeça. Querubins, serafins, arcanjos, anjos. Não sou digno de me aproximar dele e pegar o livro na sua mão. Procurem no paraíso. Tem alguém no paraíso que é digno de pegar aquele livro que está na mão do Todo-Poderoso? Nem Abraão, nem Isaac, nem Jacó, nem Davi, nem Samuel, nem Elias, nem Eliseu, nem Daniel, ninguém. Todos abaixaram a cabeça. Nem Maria, nem Pedro, nem José, nem apóstolos, ninguém. Procurem na terra. Tem alguém que é digno de pegar aquele livro? Ninguém. João ficou desesperado, soluçava, chorava. Mas aí o anjo disse para João, acompanhe comigo, capítulo 5, versículo 5. E disse-me um dos anciãos: não chores, eis aqui o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, que venceu para abrir o livro e desatar os seus 7 selos. E olhei, e eis que estava no meio do trono e dos 4 animais viventes, e entre os anciãos um cordeiro, como havendo sido morto, e tinha 7 pontas e 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados a toda a terra. E veio, e tomou o livro da mão direita do que estava sentado no trono, e havendo tomado o livro, os 4 animais e os 24 anciãos prostraram-se diante do cordeiro, tendo todos eles harpas e salvas cheias de ouro, cheias de incenso, que são as orações dos santos, e cantavam um novo cântico, dizendo: digno és de tomar o livro e de abrir os seus selos, porque foste morto e com teu sangue compraste para Deus homens de toda a tribo e língua e povo e nação, e para o nosso Deus os fizeste reis e sacerdotes, e eles reinarão sobre a terra. E olhei e ouvi a voz de muitos anjos ao redor do trono, e dos animais e dos anciãos, e era o número deles milhões de milhões. Olha só que número incalculável. Milhões de milhões e milhares de milhares, que com grande voz diziam: digno é o cordeiro que foi morto de receber o poder e riquezas e sabedoria e força e honra e glória e ações de graças. E ouvia toda a criatura que está no céu e na terra e debaixo da terra e que está no mar, e a todas as coisas que neles há, dizer ao que está sentado sobre o trono e ao cordeiro: sejam dadas ações de graças e honra e glória e poder para todo sempre. E os 4 animais diziam: amém. E os 24 anciãos prostraram-se e adoraram ao que vive para todo sempre. Amém. O céu já comemorou isso. Deus é tão bom que Ele permitiu que um homem chamado João fosse assistir essa celebração lá na glória e escrevesse tudo para a gente ler aqui nesse momento. Mas tem uma outra festa preparada. Se você fizer um concerto com este que foi morto, mas ressuscitou, e está vivo para todo sempre, e reina para todo sempre. Se você fizer um concerto, porque ele, além de rei, é Deus, além de rei, ele é o Senhor. Se você fizer um concerto com ele, ele vai garantir que esse concerto seja cumprido. Mas você tem que cumprir também. Você tem que perseverar até o fim, só adorar a Deus e a Jesus Cristo. Você viu que ninguém foi digno de pegar o livro, só ele.
Então esqueça os padroeiros, esqueça os santos, esqueça as religiões, esqueçam os outros que estão por aí, nesse mundo, invenção humana, esqueça. Só existe um dado pelo céu, só existe um dado por Deus. Deus só deu um, e é Jesus Cristo. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Concerto, aliança com Deus, só em Jesus Cristo. Mas veja só, você tem que cumprir essa aliança, esse concerto. Eu quero ler com você a festa que aguarda aqueles que vão ficar firmes até o fim. Aqueles que vão fazer um concerto com Deus. Vão ser chamados para uma festa ainda. Apocalipse 19, e eu vou terminar a mensagem com essa leitura. Acompanhe comigo. Apocalipse 19. Compare com a alegria que houve ali quando Joás foi coroado, que toda a nação festejou. Compare agora. Compare agora aqui o capítulo 19. Isso é profético, hein? Isso ainda vai acontecer. Se você fizer um concerto com ele, com o verdadeiro rei, com o único e suficiente Salvador, você vai assistir isso daqui. Acompanhe comigo. E depois destas coisas, ouvi no céu como que uma grande voz de uma grande multidão que dizia: Aleluia! Salvação e glória, e honra e poder pertencem ao Senhor nosso Deus. Porque verdadeiros e justos são os seus juízos, pois julgou a grande prostituta que havia corrompido a terra com a sua prostituição, e das mãos dela vingou o sangue dos seus servos. E outra vez disseram: Aleluia! E a fumaça dela sobe para todo sempre. Aquela mulher, a Atália, representa uma prostituta que não tinha legitimidade, mas que ensinou prostituições ao povo. Você sabe o que é prostituição na Bíblia? É você, ao invés de adorar o verdadeiro Deus, adorar uma imagem de barro, ou de metal, ou de madeira. Isso é prostituição para Deus. Isso é traição para Deus. Isso é adultério para Deus. Então a grande prostituta, aquela Atália do Antigo Testamento, representa uma grande prostituta, que hoje em dia ensina para as nações a prostituição, a traição a Deus, o adultério contra Deus. Olha aqui, ó. A alegria porque essa grande prostituta foi morta. Olha aqui, ó. E ela, ao ser morta, Deus vingou das mãos dela o sangue dos seus servos. A Atália não matou lá todos os descendentes de Davi? Só sobrou um? Olha aqui, ó, Deus fazendo vingança. E outra vez disseram aleluia, e a terra e a fumaça dela sobe para todo sempre. Versículo 4. E os 24 anciãos e os 4 animais prostraram-se e adoraram a Deus assentado no trono, dizendo amém, aleluia. E saiu uma voz do trono que dizia: louvai o nosso Deus, vós todos os seus servos, e vós que o temeis, tanto pequenos como grandes. E ouvi como que a voz de uma grande multidão, e como que a voz de muitas águas, e como que a voz de grandes trovões, que dizia aleluia, pois já o Senhor Deus Todo-Poderoso, El Shaddai, reina. Regozijemo-nos e alegremo-nos e demos-lhes glória, porque vindas são as bodas do Cordeiro, e já sua esposa se aprontou. E foi-lhe dado que se vestisse de linho fino, puro e resplandecente, porque o linho fino são as justiças dos santos. E disse-me: escreve, bem-aventurados aqueles que são chamados à ceia das bodas do Cordeiro. E disse-me: estas são as verdadeiras palavras de Deus. Amém? Esta palavra é verdadeira. Vai ter uma festa ainda. Deus vai aniquilar, o Senhor Jesus vai aniquilar a Atália desse século, que ensina idolatria para as nações, que ensina o povo a errar, que ensina o povo a dividir a adoração com Deus. Deus vai aniquilar essa Atália atual, a Atália deste século, que corrompe as nações,
que ensina para o povo idolatria, e as pessoas acreditam, Deus ainda vai aniquilá-la. Não pense que ela vai agir livremente. O tempo dela já está determinado e vai se cumprir fielmente. Deus cuida para cumprir a sua palavra. E você sabe o que quer dizer joiada? Deus cuida. Sacerdote joiada, Deus cuida. Deus cuida para cumprir isso aqui. A Atalha deste século, a grande prostituta que ensina o adultério religioso para o povo, ela vai pagar, ela vai ser morta, ela vai pagar. Isso vai se cumprir porque Deus cuida para cumprir a sua palavra. Agora, alegrem-se todos os seus servos. Quem são os seus servos? Aqueles que fazem um concerto com Deus. Eu vim aqui em nome de Jesus para te propor um concerto, para te propor um compromisso com Deus, um contrato com Deus. E se você fizer esse compromisso com Deus, você já viu que esta é a verdadeira palavra de Deus. Se você fizer esse compromisso com Deus, Deus vai registrar o teu nome no livro da vida. Você vai poder dizer: eu sou do povo de Deus. Eu sou de Deus. Fui comprado pelo sangue de Jesus. Você vai poder declarar isto. E você vai se alegrar com a vitória, não apenas dele, mas com a tua própria vitória. Porque você vai ver que é tremendo o poder que ele tem no céu e como ele é adorado. Como ele é o único que é digno de adoração. Então vou pedir a toda a igreja que se coloque de pé. Querido, querida, não vim falar de religião para você. Não vim ensinar religião. Vim te falar de salvação. Para você ser salvo, tem que haver um concerto com Deus. Concerto o que é? Deus me enviou aqui para te propor uma aliança. Aliança eterna. Que você vai dizer se quer ou não. Se você quiser, você vai levantar a tua mão. E fazendo esta aliança eterna com Deus, a quem neste momento estou representando, existem muitos representantes dele, eu sou um, estou encarregado de propor esse acordo para você, um acordo para que você seja salvo, e eu te digo, só você tem a ganhar. Deus não tem nada a ganhar com você sendo salvo. Eu também não tenho nada a ganhar se você vai ser salvo. Ninguém no reino tem nada a ganhar se você for salvo. A única pessoa que vai ganhar é você. Porque Deus vai continuar sendo Deus, você queira fazer um concerto com Ele ou não. Jesus vai continuar sendo quem Ele é, queira você recebê-lo como único e suficiente Salvador ou não. Se você não recebê-lo como único Salvador, Ele continua sendo todo poderoso, e um dia você vai ter que dobrar o teu joelho na frente dEle, goste ou não goste. Um dia você vai ter que declarar que só Ele é o Senhor. Um dia você vai ter que dizer isso, que Ele é o único Rei. Você vai dizer isso. Mas se você não fizer um compromisso com Ele, um concerto com Ele nesta vida, vai ser triste. No dia do juízo, você vai falar: mas Ele é o Senhor, Ele é o Salvador. Mas você teve a tua chance na terra e não o serviu. Não fez um concerto com Ele. Agora não adianta você reconhecer, porque aqui está na cara que Ele é. Você não quis recebê-lo. Você não quis renunciar à religião humana. Você não quis renunciar aos falsos deuses. Você continuou dividindo a tua adoração. Você não deu para Deus exclusividade. Todos que você acreditou, olha só. Você vai ver as falsas religiões. Todas aquelas imagens sendo recolhidas de todo o universo e lançadas ali no mar de fogo para serem queimadas. O próprio Deus um dia vai queimar. Você vai olhar e vai falar assim: o meu padroeirinho está sendo jogado no inferno. A minha padroeirinha está sendo jogada no inferno. A imagem que eu rezei tanto está sendo jogada no fogo. Deus vai queimar a fogo, porque Ele não muda a sua palavra. Aí depois vai você, que acreditava naquelas imagens. Aí depois vai você, que não deu exclusividade para Deus, que não fez um concerto com Deus. Porque quem fizer um concerto com Deus, o seu nome vai ficar registrado no livro da vida. Você faz um concerto exclusivo com Deus, mas Deus também faz um concerto exclusivo com você.
Não é só você que vai ter um concerto exclusivo com Deus. Deus também vai ter exclusividade com você. Sabe o que Deus vai dizer? Deus vai dizer: Satanás, caia por terra, não toque nesta vida, porque ela me pertence, ela é minha, ela foi comprada pelo sangue de Jesus. Demônio, eu tenho exclusividade com essa pessoa, você não pode tocar nesta vida, demônio. Deus também vai ter exclusividade com você. Deus vai colocar anjos exclusivos te rodeando. Você não precisa pedir para anjo nenhum, não. Deus vai dar ordem aos anjos a teu respeito. O próprio Deus, através do Espírito Santo, vai habitar dentro de você quando você tiver este concerto com Deus. E você só faz o concerto com Deus se você receber o Rei. Sacerdote joiada, que quer dizer Deus cuida, chegou para o povo e disse: o Senhor propõe um concerto entre o rei e o povo. Você vai ter um concerto com Deus se receber agora o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Estou propondo o concerto para você. Deus está propondo através de mim. Eu sou aqui o teu sacerdote joiada. E Deus está cuidando para que você seja salvo. É tão simples. Fazer esse concerto com Deus é muito simples. É levantar a mão e falar: eu quero esse concerto. Eu sei que tem gente aqui com vontade de erguer a mão. Pastor, fala logo que eu quero erguer minha mão. Amém. Quantos aqui querem fazer um concerto com Deus, recebendo o único e verdadeiro Rei, Jesus Cristo, como único e suficiente Salvador? Ergue a mão assim direita bem alta. Oh, glória! Aleluia! Ah, olha só, aquela festa que vai ter no céu, a gente pode fazer agora, dizendo: aleluia! Salvação e glória pertencem ao nosso Deus. Glória a Deus! Todos que ergueram as mãos, venham aqui para frente comigo. Venham para cá. Às vezes eu prego a palavra e eu penso assim: meu Deus, parece uma palavra complicada, o povo está entendendo? O Espírito Santo me diz: eu estou falando no coração deles. Mas vocês entenderam, não é? Muito simples. E mesmo que pareça complicado para alguém, para vocês foi muito simples. Por quê? Porque o Espírito Santo foi falando no coração de vocês. Porque Ele te ama. Porque Ele quer você firme na sua casa. Você vai fazer parte agora do povo de Deus. Sabe o que é isso? Deus vai dizer para o diabo: Satanás, não toque nessa mulher, não toque nesse homem, não toque nessa pessoa, porque esta pessoa é minha. Ela fez um concerto comigo e eu tenho um concerto com ela. Eu sou fiel para cumprir o meu concerto. Deus cumpre a parte dele, seja fiel para cumprir a tua parte. Você que está afastado, afastada, desviado, desviada, ou preste atenção, olhem todos para mim agora. Na tua casa tem algum ídolo, alguma imagem? Ou você ainda tem temor das imagens? Você vê um ídolo e faz sinal da cruz? Você vê uma imagem e reverencia? Você vê uma imagem e você acha que tem algum poder nela? Você ainda está preso nisso? Tua adoração não é verdadeira. Você recebeu Jesus, mas ainda está dividido. E você está se prostituindo espiritualmente. E Deus quer acabar com isso na tua vida. Quando a gente faz um concerto com Deus, nós temos que tomar atitudes. O povo tomou, foi lá, destruiu as imagens de Baal, queimou a fogo, quebrou tudo. E passou a servir só o único e verdadeiro Deus. Se você tem alguma imagem pendurada no pescoço ou no pulso, ou alguma imagem na tua casa, e você não se desfez ainda daquilo, eu quero que você saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Porque nós vamos orar e Deus vai restaurar a tua vida. Você vai fazer com Deus um compromisso exclusivo. Nenhum ídolo, nenhuma imagem na minha casa, nem no meu corpo. Se você fez alguma tatuagem no teu corpo, às vezes a pessoa faz uma tatuagem, estou falando isso inclusive para quem está ouvindo pelo rádio. A pessoa tatua uma imagem ali: esse é o meu protetor, essa é a minha padroeira. É melhor você ou fazer uma operação plástica para tirar essa tatuagem, ou você ir de novo no tatuador e mandar ele riscar tudo.
É melhor você ficar com o braço, ou o peito, ou as costas totalmente riscados, do que você ser riscado do livro da vida. Você tem que ter exclusividade com Deus. Você está me ouvindo? E quem está ouvindo pelo rádio também. Você que está desviado, desviada, afastado, afastada, sem igreja. Hoje Deus está falando com você, como Ele falou com a nação de Israel. E quem está ouvindo pelo rádio também preste atenção. O povo estava desviado. O povo estava desviado. O sacerdote Joiada foi lá e chamou o povo para um concerto. Se você está desviado ou desviada, Deus está te chamando para um concerto agora. Um concerto com C, no sentido de fazer um contrato, uma aliança, e um concerto com S, no sentido de consertar a tua vida, de arrumar a tua vida. Então você que está afastado, afastada, desviado, desviada, saia do teu lugar e venha aqui para frente em nome de Jesus. Você que está sem igreja, venha para cá em nome de Jesus, porque nós vamos te colocar na casa de Deus. Eu vou fazer uma oração agora com cada uma dessas pessoas. E quem quiser, aproveite enquanto ainda dá tempo, porque nós vamos fazer um concerto com Deus agora. Dobre o teu joelho comigo aqui na frente. Venha para cá. Tem alguém que tem uma imagem em casa, um ídolo em casa? Quem está ouvindo pelo rádio, quebre tudo. Ou você que tem isso em casa, você também vai quebrar. Você que está aqui na igreja, vai destruir. Ah, vou dar para minha tia que é muito devota. Você quer que a tua tia vá para o inferno? Então não dê para ninguém. Vou dar para o meu vizinho que é muito devoto. Você quer que o teu vizinho vá para o inferno? Não dê para ninguém. O que não presta para você, não presta para ninguém. Amém? Então se você tem qualquer ídolo em casa, vem aqui que nós vamos orar para você romper qualquer concerto que não seja com Deus. Amém? Em nome de Jesus. Oi. Um quadro. Pode desfazer, irmã. Tá? Ela está dizendo que não é uma imagem, é um quadro. Pode um pôster, pode desfazer. Coloque a mão direita sobre o teu coração. Ore assim comigo. Meu Deus e meu Pai, não tenha vergonha não, ali daquele outro lado também. Olhem, falem mesmo, sentindo. Meu Deus e meu Pai, neste momento, eu dobro os meus joelhos para fazer com o Senhor um concerto poderoso. Eu te peço perdão dos meus pecados e declaro que recebo o único Rei, o único que foi dado pelo Senhor para resgatar a minha fé e a verdadeira adoração, e recebo o Senhor Jesus como meu único e suficiente Salvador. Meu Pai querido, meu Deus amado, escreve o meu nome no livro da vida, e naquele dia leia o meu nome em voz alta, porque hoje fiz com o Senhor este concerto. Obrigado, meu Deus, por me salvar, pelo sangue do Rei, pelo sangue de Jesus. Assim seja. Amém. Você acabou de ouvir uma mensagem nos Encontros de Paz e Vida, com o pastor João Ribe Palharim. Participe você também dos Encontros de Paz e Vida, às 8 horas da manhã, às 3 horas da tarde e às 7 horas da noite. Comunidade Cristã Paz e Vida, lugar de gente feliz.